Sejam bem-vindos ao projeto Crer e Ser. Eu sou Caco Pessoa e aqui ajudaremos você a crescer na fé e no conhecimento, fazendo boas aplicações para o seu dia a dia neste mundo com Cristo. Já deixe o seu like e se inscreva, e vamos para o nosso artigo bíblico de hoje. Como lidar com a doença ou a incapacidade física? Quase todo mundo já ficou ou vai ficar doente algum dia. Muitos sofrem constantemente de enfermidades. A doença tem sido um fato da vida, desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim. E veja que o Antigo Testamento fornece provas da universalidade da doença. Os egípcios experimentaram úlceras em uma das 10 pragas, Êxodo 9, do 8 ao 12. A lei de Moisés especifica como os israelitas deveriam tratar doenças de pele. Nós podemos ver isso em Levítico, capítulo 13, e o capítulo 14 também. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Nós podemos ver isso em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e o versículo 2. No Novo Testamento, Jesus provou sua divindade curando os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Os apóstolos também curaram pessoas. Isso nós podemos ver em Atos, capítulo 3, versículo 1 até 8, da história do coxo, a cura dele. Quando, então, Pedro e João estavam à porta do templo e estavam prestes a entrar no templo, quando, então, o coxo veio até eles. Bem, leiam a história do versículo 1 até o 8. Agora, nós podemos também ver em Marcos 16 e 18, vejam. Diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Bem, essa parte aqui é destinada a quem? Aos cristãos no geral? Não. Esta é uma promessa de Jesus aos discípulos dele, aos apóstolos. Esses eram os que podiam fazer curas. Eles receberam esse dom, e não os cristãos no geral. Essa é uma promessa deixada aos apóstolos, e não a nós hoje em dia. Nós não temos esses dons aqui, e até mesmo no primeiro século, esses irmãos, os apóstolos, não poderiam correr risco de morte, senão a palavra não seria ensinada, não seria levada até os confins da terra, como nós vemos isso até mesmo sendo dito pelo apóstolo Paulo, que diz que foi até os confins da terra. Pois bem, sabemos que os cristãos do primeiro século experimentaram doenças e deficiências. E isso nós podemos lembrar do próprio apóstolo Paulo, quando disse isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, dizendo assim: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. A Bíblia não trata declaradamente qual era o problema físico, ou essa doença do apóstolo Paulo. Alguns dizem, e mais leva a crer, que fosse um problema na visão, nos olhos. Mas isso não importa para nós hoje, até mesmo porque a palavra também não deixou de ser pregada por causa de um problema de saúde ou um problema físico, talvez. Mas sabemos que o problema que Paulo tinha causava aflição, causava dor, mas isso não impediu de que ele, então, levasse a palavra até os confins da terra e obedecesse, assim, a ordem de Jesus a ele. Agora, nós podemos também ver Paulo falando e ensinando a Timóteo a respeito de um problema de saúde que, com certeza, Timóteo tinha. Senão não teria dito isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, dizendo assim: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Bem, nós temos outras passagens que também poderíamos ler, mas vocês podem ver isso depois em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9, e também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Bem, a doença
também pode gerar problemas adicionais. A doença traz consigo a dor, a incapacidade de sentir prazer e a interrupção da vida normal. Em muitos casos, a doença desencadeia um isolamento. As consequências da doença também podem incluir perda da renda. Além disso, o tratamento médico pode ser caro. Sendo assim, enfermidades graves podem levar a privações financeiras. Agora, e se ficarmos então inválidos? A invalidez é um tipo de doença permanente. O que podemos então fazer? A Bíblia oferece diretrizes relativas a atitudes cristãs em situações que envolvem doenças ou incapacidade física? Bem, vamos ver sobre doenças. A causa, então, das doenças. Embora a doença, às vezes, provenha de pecado, nem toda doença ou incapacidade física está diretamente relacionada ao pecado. Veja, nós temos isso em Jó, capítulo 1, versículo 1, e também o versículo 22, também temos o capítulo 2, versículo 7, e também o 10. Quando referindo-se a um cego de nascença, perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse então ele cego. Jesus então replicou que nem ele pecou e nem os seus pais. Isso nós podemos ver em João capítulo 9, versículo 1 até o 3. Mas veja, quando passamos por enfermidades, não é necessariamente porque pecamos. Por que então ficamos doentes? Uma das respostas é que o que vivenciamos como doença é a tentativa do corpo de lutar contra invasores e corrigir danos causados por forças físicas que, de outra forma, nos destruiriam. Uma febre alta geralmente é prova de que o corpo está lutando contra uma infecção, causada talvez por uma invasão de bactérias perigosas. Doença e dor são naturais no corpo humano e devemos esperar tê-las de vez em quando. De fato, a dor tem o seu valor. A dor é o sinal de que algo está errado e precisa ser corrigido. Pois bem, há outras possíveis respostas para a pergunta: por que ficamos doentes? Primeiro, vivemos num mundo decaído que favorece doença e sofrimento. Segundo, vivemos perto de outros que podem nos transmitir doenças. Terceiro, às vezes Deus pode nos permitir ficar doentes, para que Ele transforme isso em algo bom. E nós podemos ver na situação que estamos vivendo, que é da pandemia, o problema do vírus, o coronavírus, onde nos leva a essas três questões que vimos acima. Um mundo decaído, que favorece doença e sofrimento, outros, que é a questão de outras pessoas transmitirem doenças, e no caso de pessoas que contraíram o coronavírus, poder transmitir para outras pessoas. E também a situação em que tudo isso acontece, mas que Deus está nos transformando, e transformando essa situação ruim para algo bom. Isso é ter uma boa visão diante das circunstâncias. Agora vamos ver um pouco sobre, então, a prevenção das doenças. Doenças podem ser prevenidas. Sim, claro. Às vezes a doença é inevitável, causadas por circunstâncias ambientais ou hereditárias, fora do nosso controle pessoal. Certas doenças tendem a recorrer em membros diferentes de uma mesma família. Se os pais tiveram problemas cardíacos, por exemplo, os filhos são propensos a tê-los também. Muitas doenças, porém, podem ser prevenidas através de imunização e manutenção de um estilo de vida saudável. Devemos tentar comer corretamente
praticar exercícios regularmente e evitar a ansiedade. Podemos abandonar hábitos não saudáveis, como o fumo, e fazer um esforço para evitar alguns acidentes. Praticando regras básicas de limpeza e higiene pessoal e evitando comportamentos do risco como promiscuidade sexual e ingestão de bebidas alcoólicas, podemos melhorar nossa saúde e evitar muitos problemas físicos. Agora, por que um cristão se preocuparia com a prevenção de doenças? Certo pregador do Evangelho costumava dizer que ele queria viver e pregar produtivamente até os 50 anos. Depois ele se satisfaria em morrer. De fato, ele viveu até os 80 e poucos anos. Embora haja algo de positivo nessa atitude, compare com a atitude de Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21 até o 24. Dizendo assim: Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Bem, diante dessa leitura faz mais sentido falarmos como Paulo do que falarmos a frase como o nosso irmão acima, que foi citado. Há mais a ser dito em favor de um cristão ter a atitude de fazer o máximo para viver saudavelmente pelo maior tempo possível. Mas por quê? Aqui são duas razões. Primeiro, o corpo é um templo do Espírito Santo. Isso nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Veja. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sendo assim, então, todo cristão deve cuidar do templo de Deus. Segundo, quanto mais vivermos, mais poderemos servir ao Senhor aqui na terra. Bem, diante dessas duas razões, não há discussão. Agora, qual a reação do cristão com a doença? Como nós, cristãos, devemos então reagir quando enfrentamos uma enfermidade? Pois bem, podemos começar mantendo em mente as mesmas sugestões feitas na lição anterior sobre o inocente ser injustiçado. Ou como nós também dissemos, que pessoas boas também sofrem injustiça. Agora então vamos ver as 4 sugestões. Primeira, devemos permanecer fiéis a Deus. Enquanto estamos doentes, pode ser que não consigamos fazer tudo o que gostaríamos de fazer, mas devemos fazer tudo o que pudermos para o Senhor, mesmo enquanto estamos enfermos. Novamente, Jó é um bom exemplo a respeito. Segunda sugestão. Devemos tentar olhar para o problema da perspectiva correta. Veja que quase todo mundo pode dizer a respeito de um problema físico o seguinte: poderia ser pior, certo? Faz sentido? Terceira sugestão. Devemos nos esforçar ao máximo para livrar a mente de emoções negativas. Se ficarmos ansiosos por conta de problemas físicos, a ansiedade pode até piorá-los. Mesmo em circunstâncias negativas, devemos tentar cultivar emoções positivas. Há provas de que a risada possui uma qualidade curativa. Se tentarmos usufruir a vida, apesar da enfermidade, isso pode melhorar o nosso estado. Agora, a 4ª sugestão. Podemos olhar para o futuro
com esperança. O cristão sempre tem esperança. Bom, se não tem, deveria. Em alguns casos, podemos confiar que recuperaremos a saúde, sim. Todavia, o cristão fiel sabe que mesmo se acontecer o pior cenário terreno, se ele morrer, resta uma esperança ainda maior. Após a morte, ele entrará no lugar onde não há mais nem pranto e nem dor. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E é claro que isso acontecerá àquele que, então, foi obediente ao Senhor e guardou os mandamentos de nosso Senhor Jesus. Bem, viveu uma vida de forma digna e aceitável perante o Senhor. Além disso, as sugestões abaixo são aprimoradas, corrigindo. As sugestões abaixo são apropriadas, ainda que sejam difíceis. Veja. Seja agradecido. Pode parecer difícil, mas não é impossível, porque nós temos exemplo de quem nos trouxe o ensino, Jesus Cristo. Nós podemos ver isso também em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Veja, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Diante disso, uma pessoa agradecida é uma pessoa mais feliz, mesmo diante das circunstâncias ruins. Devemos ser gratos por qualquer que seja o nosso acesso aos cuidados médicos. Acima de tudo, devemos agradecer a Deus por podermos melhorar espiritualmente, mesmo quando estamos decaídos fisicamente. Nós podemos ver em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Agora, outra sugestão é orar. A Bíblia descreve oração aos que estão enfermos. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Que diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bem, o cristão não deve esperar curas milagrosas hoje, como descreve em Atos capítulo 3. Contudo, convém orar pela cura. Toda cura é divina, no sentido em que Deus é responsável por ela. Precisamos crer que Deus ainda intervém, por providência e não por milagre, nas dificuldades do seu povo, assim como fez uma vez no caso de Ezequias. Deus pode atender a oração pela cura. Essa é a resposta de Deus. Ao mesmo tempo, precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita. Mateus capítulo 26, versículo 39. E aqui nós vemos quem? Jesus. Versículo 39 diz o quê? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vocês acham que Jesus queria sentir dor? Claro que não. Ele deixa claro que estava pronto para também passar pela aflição, pela dor e pela angústia, até mesmo, porque ele reconhece isso, o fato de poder morrer. Jesus estava pronto para viver e também morrer. E nós, cristãos, estamos prontos como Jesus? Bem, diante da leitura de Mateus 26 e 39, devemos reconhecer que às vezes a resposta de Deus à nossa oração pode ser não curar, e sim conceder a graça suficiente para as nossas necessidades. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios 12 e 9.
Uma outra sugestão difícil, mas não impossível, que nós precisamos aprender a fazer é: avalie os benefícios da doença. Quando vemos a doença pelos olhos da fé, concluímos com o salmista, dizendo assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Isso lá de Salmo 119, versículo 71. Quais os benefícios podem advir da doença? Primeiro, o sofrimento pode ser espiritualmente benéfico. Olhando bem, o sofrimento pode nos direcionar para Deus, melhorar nosso caráter e nos forçar a olhar para o céu, querendo o nosso galardão, em vez de desejar somente os tesouros terrenos. Outro benefício: a solidão que a doença geralmente traz pode ser benéfica. Ela pode dar à pessoa uma oportunidade para refletir ou concluir projetos inacabados. Terceira, a doença induz você a ser mais humilde. Veja, podemos ser forçados a reconhecer nossas próprias limitações e a confiar na assistência dos outros. Quarta sugestão: a doença nos ensina quanto significa a atenção e consideração quando outros se lembram de orar, ajudar com as refeições ou até mesmo visitar pessoas. Quinta, a doença nos torna mais compreensivos às tribulações dos outros. Consequentemente, estaremos mais bem preparados para ajudar outros que enfrentam a doença. Então, creia na providência de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ao permitir que fiquemos doentes, Deus pode estar nos preparando para um serviço maior. Quando enfrentamos enfermidades, precisamos continuar a crer que tudo o que Deus faz ou permite coopera para o nosso bem. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a invalidez. A incapacidade física ou invalidez pode ser pensado como uma doença que se prolonga por tempo indeterminado. Um indivíduo pode se tornar inválido por ficar cego, ficar surdo, aleijado ou ter dificuldades em poder se locomover. Quem enfrenta a invalidez experimenta todo o constrangimento emocional que acompanha as doenças, exceto que a pessoa incapacitada ou inválida reconhece que jamais vai melhorar. A pessoa incapacitada provavelmente vai se sentir isolada, inútil e desanimada. Ela pode ter que lutar contra a amargura, a raiva e a autocomiseração. Mas o que é autocomiseração? Sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio. Agora, como o cristão então pode lidar com o tamanho problema? A maioria das sugestões de como reagir à doença também se aplica ao incapacitado. Além disso, a pessoa que está incapacitada deve tentar fazer o seguinte: 5 sugestões para você que é incapacitado como eu. Primeira, reconheça o seu próprio valor. Todo ser humano é feito à imagem de Deus e é mais valioso do que o mundo. Perder um braço, uma perna, a audição ou a visão não diminui o valor de uma pessoa. Segundo, peça ajuda, mas evite a autocomiseração. Talvez a pior coisa sobre estar incapacitado ou inválido é ter que depender de outros. Veja bem, a pessoa deficiente precisa reconhecer que só o orgulho carnal a impedirá de receber ajuda. Órgãos do governo e entidades filantrópicas existem para ajudar os incapacitados.
O cristão que está verdadeiramente necessitado deve aproveitar justamente a assistência disponível. Ao mesmo tempo, ele precisa evitar a autocomiseração e que os outros sintam pena dele. Ele deve evitar pensar que os outros lhe devem favoritismo por causa de seu problema. Outra, desenvolva boas atitudes. Sem dúvida, é difícil para quem está incapacitado ser grato, amoroso, gentil, alegre e otimista, mas com o esforço e com a ajuda de Deus é possível. O desejo dos outros para ajudar e a disposição para estar perto de quem enfrenta uma deficiência dependem grandemente da atitude de quem está necessitado. Outra, concentre-se em ajudar os outros. Todos nós agimos bem quando tiramos nossas mentes de nós mesmos e começamos a pensar nos outros. Isso é ser altruísta, como Jesus. Quem está incapacitado fisicamente ainda pode encontrar meios de servir. Se você perdeu um talento, descubra outros talentos para você. Com certeza Deus te deu vários outros talentos para você desenvolver. Vou contar uma história para vocês sobre uma mulher que ficou confinada numa cadeira de rodas num asilo por causa de uma artrite reumática. Em vez de lamentar sua condição, ela passava o dia tentando levar alegria aos outros. Certo ano, ela enviou mais de 900 cartões para iluminar os dias de pessoas doentes e enlutadas. Pessoas que estão de luto. Uma última sugestão. Use cada talento o máximo possível que você tem. Pessoas deficientes conseguem grandes realizações. Vou citar então alguns nomes. Helen Keller. Quem é Helen Keller? Foi uma ativista por direitos de pessoas com deficiência. Ela era surda e cega. Ela superou barreiras para conquistar um bacharelado e se tornou escritora e filósofa, ficando mundialmente famosa por seus feitos. A história de Fernando Fernandes daria uma novela. Esse foi um ex-BBB do ano de 2002, que depois sofreu um acidente automobilístico e ficou paraplégico. A reação da maioria das pessoas é entregar a própria vida à morte. Mas ouçam a frase dele. A esperança vê o invisível, sente o intocável e alcança o impossível. Tudo no seu momento. O acidente ou a paraplegia tirou dele a profissão de ser modelo, mas ele desenvolveu, pela própria esperança mesmo que ele diz, ele desenvolveu um outro talento, o talento de ser um esportista, e hoje é um dos maiores esportistas na categoria dele no mundo. Uma outra história é de Natália Silva, de 24 anos, que nasceu surda. Hoje, ela desenvolve um trabalho totalmente voltado para maquiagem. Ela ama, tem paixão pelas cores. E isso fez com que ela desenvolvesse um trabalho para pessoas que são surdas na internet. Ela é uma youtuber hoje. É uma maquiadora surda que faz os seus vídeos tutoriais em Libras. Vamos concluir. Às vezes, cristãos têm a ideia de que a vida deve ser uma experiência totalmente agradável, sem dor e nem sofrimento. Todavia, a vida não caminha dessa maneira. E poderia dizer que pode ser melhor para nós que a vida nem sempre seja fácil. Existe um escritor que passou anos de sua vida, em torno de uns 10 anos, de sua vida, trabalhando numa comunidade para deficientes. Os seus escritos foram compilados num livro cujo título
são as palavras iniciais dos Salmos, capítulo 30, versículo 11. Convertestes o meu pranto em folguedos. A tese desse livro é que devemos aceitar o sofrimento, não só como parte da vida, mas também como a maneira de Deus nos ajudar a nos tornarmos o que Ele quer que sejamos. Resistir ou negar ou esquecer o sofrimento é como tentar ir da entrada triunfal para a ressurreição sem experimentar a cruz. Deus nos chama para sofrer e até para sermos gratos pelos momentos de provação que geram o sofrimento. Um outro escritor disse o seguinte: nossa glória está oculta na dor, que permitimos que Deus traga a dádiva da sua presença para a nossa experiência. Se nos voltarmos a Deus sem nos revoltarmos contra a nossa dor, deixaremos Deus transformá-la num bem maior. Deixaremos que outros se juntem a nós e descubram isso conosco. Bem, se pudermos ver a doença e a incapacidade física como um meio para alcançarmos um bem maior, teremos dado um enorme passo para o processo de aprender a viver com os nossos problemas. E olhando assim por uma perspectiva divina. Que Deus abençoe a todos. Amém. E se você ainda não deu seu like, faça isso e se inscreva, pois toda semana estaremos postando conteúdo de grande valor para a sua vida social, familiar, financeira e espiritual. Um abraço e até a próxima!